Cumprimento a todos nesta manhã de bênção, de vitória, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu dou glória a Deus pela minha vida, eu glorifico a Deus pela sua vida, por mais essa oportunidade abençoada que Deus nos concede de estarmos aqui, na sua santa, linda e poderosa presença para adorá-lo. Adorar Jesus Cristo, Filho de Deus, é Ele quem nós adoramos. É Ele quem nós buscamos em espírito, em verdade. Aleluia, glória a Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele é o caminho que nos leva até o Pai. E o Pai está na onde? No céu. Aleluia, sentado no seu trono. Glória a Deus por isso. Louvado e engrandecido o nome do Senhor. E nós estamos aqui na presença dEle, adorando a Jesus Cristo. Adorando a Jesus, nós adoramos também ao Pai. Aleluia, glória a Deus, adorando a Jesus Cristo, mais um dia, mais uma manhã, adorando a Jesus Cristo, Filho de Deus, com mais um maná do céu, mais um pão quentinho, que Deus, na sua grande, linda e infinita misericórdia, nos entrega com amor. Aleluia, glória a Deus, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque nós somos pecadores, e o pecado, aleluia, ele nos consome. Aleluia, glória a Deus, mas a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova ao meu favor, ao nosso favor, ao seu favor, todas as manhãs. A misericórdia do Senhor está se renovando ao seu favor nesta manhã. Aleluia, aproveita mais essa oportunidade e adore ao Senhor. E busque ao Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Aleluia, glória a Deus, e vive esse dia abençoado para o Senhor. Aleluia, pega esse pão, coma, deguste e seja abençoado, abençoada por Deus, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Nós vamos estar meditando em Juízes, no seu capítulo 13, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim, que havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, e esse homem chamava Manoá. E ele tinha uma mulher, e essa mulher era estéril e não tinha filhos. Essa mulher, ela não dava filhos para Manoá. Ela era estéril. E apareceu o anjo do Senhor a esta mulher, a esposa de Manoá. Apareceu o anjo do Senhor e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho. Apareceu então o anjo do Senhor, aleluia, a esposa de Manoá, aleluia. E ele, quando apareceu para ela, ele já foi revelando para ela a vida dela, dizendo para ela que ela era uma mulher estéril e que ela não tinha filhos. Aleluia, glória a Deus. E ele logo já começou a revelar, aleluia, para ela o sonho de Deus para a vida dela e para o seu esposo Manoá, dizendo: porém conceberás e darás à luz um filho. Então apareceu um anjo, a mulher de Manoá, aleluia, em tempos em que ela não estava esperando, em dias em que ela não estava esperando essa visita desse anjo. Aleluia, Deus, Ele nos visita com anjos, Ele envia anjos no tempo em que nós não estamos esperando. Aleluia, glória a Deus. Ele envia anjos para falar conosco. Ele enviou anjo para falar com Maria, para dizer que Maria, ela seria mãe do Salvador. Ele envia anjos para falar. Ele enviou anjos para falar com Gideão. Aleluia. Aqui ele envia anjos. Ele enviou um anjo para falar com a mulher de Manoá. Aleluia, glória a Deus. Dizendo que ela conceberás e darás à luz um filho. Ela ficaria grávida. Ela ia conceber no seu ventre um filho. Aleluia, glória a Deus. E ela iria dar à luz a esse filho. Glória a Deus. E ela não esperava esse anjo. Ela não esperava receber essa notícia nova, essa notícia boa.
aleluia, boa para ela, que alegrou o coração dela, que alegrou o coração do esposo dela. Tem notícia boa chegando para você. Aleluia, Aramanai. Em tempos em que você não espera mais receber notícia boa, aleluia, glória a Deus, tem notícia boa chegando para você. Aleluia. O povo de Israel foi entregue nas mãos dos filisteus por 40 anos. Por 40 anos, o povo de Israel estava entregue nas mãos dos filisteus. Aleluia. Por que Deus permitiu? Porque o povo estava fazendo o que era mal perante ao Senhor. O povo de Israel estava fazendo o que era mal perante ao Senhor, não o que era bom. Aleluia, glória a Deus. Então o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus e durante 40 anos o povo de Israel estava entregue nas mãos dos filisteus. Então aparece ali a mulher de Manoá, um anjo, em tempos difíceis, em tempos em que ela não esperava. Aleluia, glória a Deus. Ela recebe uma notícia boa. Aleluia, glória a Deus. Uma promessa ali, creio eu, que ela estava esperando mais o seu esposo já há muito tempo. Aleluia, glória a Deus. Em tempos difíceis, Deus está trazendo notícia boa para você. Deus tem notícia boa para você em tempos que para você está sendo difícil. Deus tem notícia de coisa nova para você. Aleluia, glória a Deus. Em tempos de que para você está difícil. Deus está falando que você vai conceber. Aleluia. Que você vai conceber, que você vai gerar. Em tempos difíceis, você vai conceber, você vai gerar. Aleluia. Assim Deus falava com a mulher de Manoá. Glória a Deus, aleluia. Eis que é estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda. Aleluia. E ele começou a falar com aquela mulher para que ela viesse se santificar, para receber o novo de Deus, para conceber, para gerar. Para você receber o novo de Deus, para você conceber a bênção de Deus, porque Deus tem bênção para você em tempos difíceis, em tempos de escassez, em tempo de escravidão. Aleluia, Aramanai. Deus tem bênção para você. Você vai conceber e você vai gerar nessa terra difícil, nesse tempo difícil. Você vai conceber e vai gerar. Você precisa se santificar. O anjo fala com a mulher de Manoá. Você precisa se santificar para você conceber a bênção que Deus tem para te entregar, para você gerar a bênção que Deus tem para te entregar. Aleluia, Aramanai. E a bênção não é só para você. A bênção, aleluia, é também para os da sua casa. Porque a bênção que a mulher de Manoá, ela ia gerar, não era só para ela e para Manoá, mas era também para o povo de Israel. Porque Sansão seria um homem forte, ele receberia o Espírito Santo de Deus. Aleluia. E ele se tornaria um homem forte, ele iria lutar contra os filisteus. Quando os filisteus viessem atacar o povo de Israel, ele iria lutar contra, ele iria defender o povo de Israel, aleluia, dos filisteus. Aleluia, glória a Deus. E foi passado para ela o que ela deveria fazer para conceber, para gerar Sansão, aleluia, para conceber e para gerar a bênção do Senhor, porque Sansão era a bênção do Senhor. Ela deveria guardar e não beber bebida forte. Ela não podia beber vinho,
e nem bebida forte. Então, se Deus falou isso com ela, é porque ela bebia. Senão, Deus não tinha passado essas recomendações para ela. É porque ela bebia, então o Senhor falou para ela, não beba vinho e não beba bebida forte, se santifique. Nem coma coisa imunda. Aleluia, glória a Deus. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não vai passar navalha, você não vai cortar o cabelo dele. Aleluia, glória a Deus. Porquanto o menino será narizeu, consagrado de Deus, desde o ventre materno, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Deus tinha missão, Deus tem missão, Deus tem propósito, aleluia, com a sua bênção. Entregando a sua bênção, levando você a gerar, levando você a conceber nesses tempos difíceis. Deus tem propósito naquilo que você vai gerar, naquilo que você vai conceber para Ele, para a glória do nome dEle. Aleluia. Por isso se santifique. Se santifique. Deus está falando com você, como falou com a mulher de Manoá. Se santifique. Não beba vinho. Não beba bebida forte. Por quê? Porque você não pode ficar embriagada. Se você beber bebida forte, beber vinho, você vai ficar embriagada. E a embriaguez te tira do senso, te leva à loucura, a fazer loucura, te leva a fazer coisas que você vai se arrepender depois, te leva a pecar contra Deus. Por isso você não vai beber bebida forte e nem vinho. Aleluia, glória a Deus. E nem vai comer coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho. O anjo falou com aquela mulher. Então se santifique. O maná do céu, o pão quentinho de hoje é Deus falando. Você vai conceber e vai gerar em tempos difíceis que você está passando e enfrentando. Aleluia, glória a Deus. Em tempos de aflição, você vai conceber e vai gerar. Aleluia, glória a Deus. Gerar coisa nova para Deus. Aleluia, glória a Deus. Você vai conceber e vai gerar. Então se santifique. Santifica a sua boca. Aleluia. Santifica a sua boca. Santifica o seu andar, o seu falar. Santifica as suas vestes. Se guarde. De tudo aquilo que for levar você a pecar, você se guarde. Você se prepare, aleluia, para conceber, para gerar a bênção de Deus, o milagre de Deus. Aleluia, glória a Deus. Amém? Guarda essa palavra no seu coração e que o Espírito Santo de Deus ele venha falar mais e mais com você. Deus ele requer de nós santificação. Jesus Cristo te ama.